Salve nação rubro-negra, seja bem-vindo ao canal Mengão Master. Thiago Lima do GE. Primeiro uma análise de vocês da partida e perguntar, né, se o Flamengo tem uma vitória nos últimos 6 jogos do Brasileiro. Você acha que o Brasileiro agora ficou distante nessa briga? Obrigado. Boa noite. A minha demora foi justamente para assimilar o desempenho, o grande desempenho da equipe, mas o não resultado. Às vezes o desempenho acompanha o resultado e às vezes não. E fica muito difícil absorver, assimilar. Analisando sobre essa ótica, análise do desempenho agora. Contextual de 6 tem jogos de Copa do Brasil no meio, tem jogos de coisa, aí fica um pouquinho difícil, eu não tenho toda a dimensão agora para controlar todas essas variáveis. Mas desse jogo eu tenho. Foi muito difícil de absorver, um grande desempenho e nós temos empatado o jogo. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Falando um pouco da questão do desempenho e especificamente em cima dos 2 reforços que estrearam hoje, o Plata e o Alexandre, parecia que eles já jogavam até mais tempo com a equipe, né, pelo desempenho que eles tiveram, pela eficiência. O que você espera contar com ele nos próximos jogos, já que são jogadores que provavelmente vão ter muitas oportunidades, principalmente por conta dos desfalques que vem acontecendo? Sintonia, um dos aspectos que nós conversamos dentro do vestiário, sem entrar na individualidade, entrando nela, foi justamente essa naturalidade que os 2 atletas tiveram, no desempenho também, né? Assim como a equipe toda no desempenho que tiveram. Surpreendente até o nível de atuação que eles tiveram, estreando no Clássico. Felizes nós ficamos pelo desempenho, mas muito chateado. Eu até vou para cá, eu estou triste pelo resultado. Tite, boa noite. Matheus, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Num contexto em que a gente vê a ausência do Pedro e a tentativa de, não sei se vocês chamam de improvisação ou a adaptação do Bruno Henrique numa faixa central, eu vou classificar no mínimo como, aí uma visão pessoal, um pouco inusitada que o Gabigol tenha sido uma opção mais adiante no momento do jogo, não tenha sido escolhido efetivamente para substituir o Bruno Henrique nessa função de camisa 9 quando ele foi substituído, e a entrada do Carlinhos, né? E o Gabigol vai ao jogo como terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você, tanto para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamento, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro, com gol. Carlinhos decisivo contra o Vitória. Foi por essa opção. Um pouco da característica do jogo, né? De pedir um 9 um pouco mais de presença de área. O Bruno estava fazendo bem os movimentos. Eu acho que o Bruno já tinha jogado de 9 faz tempo. Então falar que o Bruno é uma coisa que a gente está fazendo também não é verdade, né? Porque ele já vinha jogando. Inclusive na seleção, quando a gente convocou, se não me engano, ele chegou a entrar de 9 no momento. Então ele tem algumas características, e a nossa ideia com o Carlinhos foi botar um cara com presença de área para ter, como a gente estava chegando bastante no fundo, quando a gente encontrava passes centrais e não conseguia furar com infiltração, apresentava muito cruzamento rápido. Então a gente precisava de um cara um pouquinho mais de presença de área. Então as características do jogo a gente precisa entender com as opções que a gente tem para tomar as melhores decisões. Agregado a isso, BH decisivo contra o Bahia, gol. BH decisivo contra o Bahia, assistência para gol. Matheus aqui, Guilherme Xavier da Trivela. Queria falar um pouco sobre a questão física, né, que o Luiz Araújo deixou o campo com uma pancada no joelho e entrou o Arrascaeta, só que era um jogador que acabou sendo poupado na última hora para ficar no plano. Gostaria que você explicasse justamente essa escolha pela Arrascaeta, que ele ficou de fora do 11 inicial, e por que vocês optaram pela entrada dele na saída do Luiz Araújo. Tiveram na quinta-feira para domingo, não treinaram com informação, não treinaram.
crucial para jogar quinta-feira. Então, e aí ele desempenha o que ele desempenhou na quinta, faz o gol importante para nós também. Com o intervalo curto para o jogo de domingo, era um risco muito grande a gente optar na maneira que foi para ele começar a partida, para ele ter uma lesão novamente, aí a gente perder ele a longo prazo. Então também foi nesse sentido. Até segurar, porque o Luiz machucou com quantos minutos? 18 saiu. 18. Ele estava previsto com segurança para menos tempo. E a gente correu o risco, inclusive, com ele. Por quê? Porque a necessidade e a importância do jogo, o Flamengo já está brigando por todos os campeonatos em que ele disputa. Então a necessidade, a defesa impedir o Arrasca em função dessa lesão. Tite, aqui do outro lado, no fundo, boa noite para você, para o Matheus, Monique Danello, TNT Esporte. A gente falou há pouco com o Alexandro lá na Zona Mista, e ele falava que esse jogo fica como uma lição para o grupo e que eles vacilaram em baixar a guarda no final. O Flamengo acaba levando um gol ali numa jogada em que o Léo está fazendo uma tentativa no ataque, perde a bola, e o Flamengo acaba sofrendo o gol ali do Felipe Coutinho nesse lance. Ficou uma ponta de frustração por ter o controle do jogo e acabar sofrendo o empate numa jogada em que, na teoria, estava tudo na mão do Flamengo? Fica a frustração, sim, do resultado, mas não especificamente do lance. Há um contexto todo em cima do lance. Em cima de uma situação que nós vimos mais próximo de fazer o segundo gol do que tomar. O volume de ações ofensivas, de oportunidades, bola no pau, cabeceios, enfim, de tudo mais, e por isso que eu chateado e por isso que eu demorei para vir, porque eu tenho que me equilibrar para vir aqui ter discernimento para falar com vocês. E o lance, ele tem uma série de aspectos. O primeiro deles é que numa ação ofensiva a 43, eu posso e devo falar para os atletas: segura os dois zagueiros, não vai para a área. Então, ela é contextual. Pode, eu e a comissão técnica toda podem falar. Para mim, de boa, a molecada fala de boa, foi falta no Léo Pereira, e ela é de fora da área, porque a sequência dele ele cai dentro, mas há um desequilíbrio pelas costas fora. Aliás, apitou nós de Bahia lá, né? Perdeu do Michael, às vezes os critérios, às vezes ele me confunde, te juro que eu como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome. O Klaus me confunde, às vezes confunde. Ele me atrapalha as ideias, às vezes. Mas feita essa observação, então há um contexto todo, há uma possibilidade de finalização, de ir para o gol, de finalizar. Ela sobra na sequência do rebote. Nós temos uma jogada com o Léo para definir. Não há um desequilíbrio, sim. Na sequência, a gente tem condição ou de finalizar a jogada no primeiro momento e depois de interromper essa jogada para recompor. Então, há sempre um contexto todo que ele acaba definindo, e não... Até eu cuidei de falar nisso, porque se as pessoas que ouvem só ouvem Léo, vai dizer assim, ó, a culpa foi dele. Não, não é dele. Ela é de conjunto. Ela é do contexto todo. Ela começa com o seu técnico, mas ela tem de todos um nível de participação, do técnico e da comissão técnica. Tem, todos. E também das ações coletivas, da importância do jogo, da concentração do jogo, é um outro aspecto importante.